Bom, pessoal, vamos aqui trabalhar uns exercícios relacionados à relação, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Trabalhando seno, cosseno e tangente de ângulos agudos. Então, vamos iniciar aqui. Essa primeira questão, ele pede para a gente calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, né? Então, vamos aqui, ó. O ângulo aqui é o ângulo alfa, tá? Então, a gente vai determinar quem é o seno do ângulo alfa aí. Então, vamos botar aqui a razão. O seno é o quê? É a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso implica que o seno de alfa vai ser igual. Quem é a medida do cateto oposto a alfa? Então, alfa está aqui. O cateto oposto é 3. Quem é a hipotenusa? 5. Então, temos aí o valor do seno, né? O seno de alfa. Agora, quem vai ser o cosseno de alfa? Cosseno de alfa vai ser igual a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, né? Então, isso implica que o cosseno de alfa vai ser igual. Quem é o cateto oposto? Aliás, o cateto adjacente, gente. O cateto adjacente é esse aqui, ó. Na figura não é apresentado esse cateto adjacente, né, pessoal? Então aí nós vamos ter que fazer um cálculo auxiliar para encontrar esse cateto adjacente. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então eu tenho aqui a hipotenusa, né? Então eu vou dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Aí 25 menos 9 igual a x ao quadrado. Então 25 menos 9 vai dar quanto, gente? 16 igual a x ao quadrado. Então eu posso dizer aqui que x vai ser igual, tirando o quadrado daqui, eu vou botar a raiz lá, vai ficar mais ou menos raiz de 16. Então x vai ser igual a mais ou menos 4. Como não temos medida, né, de lado de figura de polígono negativa, então essa medida vai ser só 4. Então o cateto adjacente aí nessa situação é 4 e a hipotenusa é 5. Beleza. Agora vamos calcular a tangente do ângulo. A tangente do ângulo alfa. A tangente, gente, a razão é cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembra do macetezinho, né? Olha, coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então nós vamos ter aí que a tangente do ângulo alfa vai ser igual. Quem é a medida do cateto oposto? 3. Quem é a medida do cateto adjacente? 4. Então a tangente desse ângulo aí vai ser essa, tá? Agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente para essa letra B aqui, tá? Aqui na figura, como vocês veem, tá aqui, ó. Quem é o ângulo agora? O ângulo agora é esse aqui, ó, ângulo beta. Então a gente vai colocar assim: seno de beta é igual. O seno de beta vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então isso implica que o seno de beta é igual. Quem é o cateto oposto? Tá aqui beta. Quem é o cateto oposto? É 8. Quem é a hipotenusa? É 10. Lembrando aqui, gente, que você tem que simplificar isso, né? Olha, por 2 e aqui também por 2. Então isso implica dizer que o seno de beta vai ser igual a quem? A 4 sobre 5, né? 4, 5. Agora, quem é o cosseno? Quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então isso implica dizer que o cosseno de beta vai ser igual. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente, gente, é o cateto que vai formar aqui o ângulo beta, né? Como vocês podem ver aqui. Esse cateto aqui, ó, a gente não conhece, né? Eu posso chamá-lo de X também. Aí aqui você vai ter que descobrir quem é esse cateto, né? Então eu vou resolver aqui nesse espaço.
Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 10, então eu faço 10 ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, igual a 64 mais x ao quadrado. Aí eu faço 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64, gente, dá 36, igual a x ao quadrado. Mas eu quero só o x, então eu faço isso, né? X é igual a mais ou menos raiz de 36. Então, x vai ser igual a mais ou menos 6. Como não temos essa medida negativa, a gente vai dizer que o x ele vai ser igual a 6. Então, essa medida aqui, ela vai ser 6. Aí, agora eu faço. Quem é o cosseno de beta? Vai ser o cateto adjacente, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. Aí, aqui a gente simplifica por 2 e por 2. Então, nós vamos ter aí que o cosseno de beta vai ser igual a 3 sobre 5, né? Agora, quem é a tangente? Quem é a tangente de beta, nesse caso? A tangente de beta vai ser coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de beta aí vai ser igual. Quem é o cateto oposto a beta? Beta está aqui. Quem é o cateto oposto? 8. Quem é o cateto adjacente? 6. Então, simplificando aqui por 2 e por 2, eu vou dizer que a tangente de beta vai ser igual a 4 terços. Pronto, está respondida aí essa nossa primeira, as letras A e B, ok? Então, aqui eu vou apagar aqui para a gente poder responder a questão C, né? Vamos responder aqui a questão C, que também pede para calcularmos o seno, o cosseno e a tangente, né? Desses ângulos alfa e beta. Aí você já vai trabalhar com dois ângulos, né? Dois ângulos. Então vamos ver aí como é que vai ficar o cálculo nessa questão aqui, tá? Olhando aqui para o triângulo, nós temos, ó, aqui é 5, ó, um cateto dele é 5, né? Você tem aqui um cateto 5. O outro cateto do triângulo é 12. Aí tá faltando aqui a hipotenusa. Então eu tenho que primeiro descobrir quem é essa hipotenusa. Então vamos fazer o cálculo aqui em cima. Eu faço x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, 5 ao quadrado. Então vai ficar assim, x ao quadrado igual 12 ao quadrado, gente, dá 144. 5 ao quadrado dá 25. Então, x ao quadrado vai ser igual a 169. X é igual a mais ou menos a raiz de 169. Então, eu vou dizer que x vai ser igual a mais ou menos 13. Então, x vai ser igual a 13. Porque nós não temos essa medida negativa. Pronto. Encontramos aí quem é a hipotenusa, né? Nesse triângulo da letra C. Agora vamos colocar quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente para esses dois ângulos, alfa e beta. Vamos aqui colocar quem é o seno de alfa para esse triângulo aí. O seno de alfa vai ser igual, a alfa está aqui, ó. Alfa está aqui. Quem é o cateto oposto a alfa? 12. Então, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ser igual. Cateto oposto é 12. E a hipotenusa, que nós acabamos de calcular, é 13. Agora, quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser igual. Quem é o cateto adjacente a alfa? A alfa está aqui, ó. Quem é o cateto adjacente? 5.
Quem é a hipotenusa? 13. Agora, quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser igual. Cateto oposto a alfa, né? Cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa vai ser igual. Quem é o cateto oposto a alfa? 12. Quem é o cateto adjacente a alfa? 5. Pronto, para aí, né? Agora vamos descobrir quem é o seno de beta, quem é o cosseno de beta e quem é a tangente de beta. Quem é o seno de beta aqui? Vai ser o cateto oposto. Deixa eu arrumar aqui. Seno de beta vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de beta é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de beta é coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos agora substituir. Quem é o seno de beta, gente? Olha para cá. Beta está aqui. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é essa medida aqui, que é x, que nós calculamos que é 13. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta, ó, tá aqui beta. Cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. E a tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto, ó, beta tá aqui, o cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é 12. Pronto, e aí a gente finaliza essa primeira questão. Vamos agora trabalhar mais uns exercícios e agora nós temos questões bem interessantes, né? Como são abordadas nos vestibulares, Enem. Então aí tem uma questão da Universidade Federal do Piauí. Ele coloca assim: um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Bom, gente, numa questão dessa, num problema como esse, é aconselhável você fazer uma construção, né, de um desenho aí auxiliar para você interpretar melhor o problema. Então, vou colocar aqui já uma situação, né, ó. Nós temos, ele está dizendo, vamos supor que aqui a gente tem o avião que vai decolar, né, ele está aqui no solo. Aí ele vai decolar, né, ó, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, ele vai decolar, e aí ele chega aqui num ponto mais alto da trajetória, onde ele já tem percorrido aqui os 1000 metros, como ele diz aí, ó, ele percorre em linha reta 1000 metros, né, de distância, e ele decola aqui formando com o chão ou com o solo um ângulo de 30 graus. Aí ele quer saber justamente a altura que esse avião vai se encontrar, que nós estamos colocando aqui como x, essa altura desconhecida. Gente, se você olhar aqui para esse ângulo de 30, você vai ver que eu tenho aqui, ó, o x é cateto oposto a 30 e esse 1000 aqui, olhando isso como um triângulo retângulo, é uma hipotenusa. Então eu posso simplesmente, né, sim, aí ele também dá, geralmente, que o seno de 30 é 0,5. Ou seja, 1/2, né? Então eu posso fazer isso, ó. Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto aqui, que no caso é x, dividido pela hipotenusa, que é 1000. O seno de 30 graus, gente, ele está dizendo aí que é 0,5 ou 1/2, né? Então você bota 0,5 igual a x sobre 1000. Subtende 1 aqui, faz a proporção. 1 vezes x é x. Aí agora eu vou pegar 0,5 e vou multiplicar por 1000. Quando eu faço esse produto aí, né? Ó, 0,5 vezes 1000, eu vou caminhar com essa vírgula 3 casas, né? Ó. Então vai ficar assim, ó. Vai dar isso aqui, ó. 500, né? Então, x igual a 500 metros. A altura aí que o avião vai se encontrar
é justamente a 500 metros do solo. Vamos mais outra questão aqui. Ele coloca aqui essa questão, né? Uma escada que mede 6 metros, né? Tá aqui, ó, o comprimento da escada, 6 metros. Ela está apoiada, né? Tá dizendo que ela está apoiada em uma parede. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa, né? E esse cosseno de alfa, ele colocou aqui, né? É raiz de 5 sobre 3. Aí ele quer saber qual é a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede em metros. Novamente aí vamos usar aqui uma construçãozinha auxiliar, né? Aqui eu tenho uma parede, ó, tá aqui a parede, né? Essa parte na vertical. Aqui eu tenho uma escada, tá aqui num ponto do chão, né, ó, do solo. Aí essa escada que tem 6 metros de comprimento, ela tá apoiada aí na parede, né? Ela forma com o solo um ângulo que ele disse alfa. Aí ele quer saber a distância do ponto de apoio aqui da escada até a parede. Se visualizarmos isso aí como um triângulo retângulo, né? Nós temos aqui, ó, esse X é cateto adjacente, né, do ângulo alfa. Então eu vou usar aqui o cosseno. Então eu faço assim, ó, cosseno do ângulo alfa aí na questão vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que na figura é 6. Mas, gente, ele deu aqui o cosseno de alfa. Tá aqui, ó. Não, ele tá dizendo que o cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3. Então, eu vou simplesmente substituir isso aqui, ó. Raiz de 5 sobre 3 igual a x sobre 6. Faz a proporção aqui, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter aí 3x igual a 6 raiz de 5. Mas eu quero só x. Então, x é igual a 6 raiz de 5 sobre 3. Então, x vai ser igual a 6 por 3 dá 2. 2 raiz de 5 metros, né? Essa vai ser a distância do ponto de apoio aqui da escada até a parede, tá? Pessoal, aqui a gente traz uma tabela, né, com os ângulos notáveis, ou seja, os ângulos que a gente vai mais utilizar nas questões de trigonometria. É o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. E aqui nós temos, né, olha, o seno desses três ângulos, né? O seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Do mesmo jeito a gente tem aqui o cosseno dos três e a tangente. Essa tabelinha, ela é útil demais, né? Só que em questões, principalmente de concursos, Enem, ela não aparece. O aluno ele precisa, de certa forma, ter o conhecimento desses ângulos aí e dessas relações trigonométricas. Então, para isso, a gente orienta os nossos estudantes a construir essa tabelinha. E aí a gente vai dar uma dica para vocês, uma dica bem legal, né? Vocês montam uma grade como essa, tá? Aí aqui vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão simplesmente fazer isso. Vamos botar aqui os ângulos notáveis, né? Quem são? 30, 45 e aqui 60 graus. São os três ângulos considerados notáveis. Agora aqui a gente vai botar, né? A gente vai botar aqui seno. Aqui nós botamos cosseno. E aqui a gente bota tangente. E aqui, gente, nós vamos fazer uma brincadeirinha bem interessante, ó. Nessa primeira linha, você vai botar 1, 2, 3. A sequência dos três primeiros números, de três números naturais aí, né? 1, 2, 3. Agora, na segunda série, vamos colocar o contrário. Voltando. 3, 2, 1. Agora, divida tudo por 2. Ó, divide tudo por 2, tá? Dividir tudo por 2 nas duas séries. 2, dividir por 2. Agora, pessoal, vamos botar a raiz quadrada no numerador. Se eu pôr aqui raiz quadrada de 1, é 1. Então, não precisa botar raiz aí. Aqui eu boto, ó, raiz de 2, raiz de 3,
raiz de 2. Aqui eu não boto, da raiz de 1 é 1 e aqui raiz de 3. Pessoal, ó, fazendo essa brincadeirinha aí, a gente escreve, ó, o seno de 30, quanto é? 1 meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente, né? O cosseno. Agora vamos descobrir quanto é a tangente. A tangente. Pessoal, tem uma relação trigonométrica que vocês vão ver mais adiante, eu já vou adiantar aqui. Ela diz assim, ó, a tangente de um ângulo alfa é a razão entre o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Se você dividir o seno do ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo, você vai ter o que a gente chama de tangente. Então, olha só. Aqui, se eu pegar o ângulo de 45, quando eu for dividir raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, isso aqui vai dar igual a 1, né, pessoal? É uma coisa dividida por ela mesma. Então, a tangente de 45 é 1. Quem é a tangente de 60? Se eu dividir isso aqui por isso, ó, eu cancelo esse 2 com esse 2, vai dar o quê? Raiz de 3. Então, eu descubro fácil que a tangente de 60 é raiz de 3. Agora, como eu descobri que a tangente de 30, eu cancelo esse com esse, quando eu vou dividir, né? Aí vai dar 1 sobre raiz de 3. Olhem bem, 1 sobre raiz de 3. Aqui você racionaliza, pessoal, ó. Vai ficar isso, raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, raiz de 9 que é 3. Moral, quem é a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí tá, beleza, a nossa tabelinha, né? Que aí nós podemos utilizar para resolução de exercícios referente às relações trigonométricas usando esses ângulos notáveis. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês uma relação muito interessante que nós vamos ter entre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo num triângulo retângulo. Então, olha, veja só, aqui nós temos uma construção, nós temos um triângulo ABC, ele está mostrando que esse triângulo é reto aqui, ó, no ângulo A, e aí nós vamos ter esses outros dois ângulos, ó, o ângulo B e o ângulo C, são ângulos internos, estão marcados aqui em vermelho. Esse A aqui para o nosso triângulo é hipotenusa, B aqui cateto, C também cateto. Agora, vamos escrever qual é a fórmula aqui para o seno de C. Quem é o seno do ângulo C? Então, vamos olhar aqui para C, ó, e C está aqui. Então, o seno de C é o cateto oposto a C, que vai ser C, ó, dividido pela hipotenusa aqui, que é A. Agora, vamos escrever o cosseno desse mesmo ângulo. Quem é o cosseno de C? Vai ser, o cosseno de C vai ser o cateto adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Agora, vamos escrever quem é a tangente de C. A tangente de C vai ser o cateto oposto, aliás, que é C, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Ok? Agora, pessoal, vamos, ó, nós fizemos aqui o seno de C, o cosseno de C e a tangente de C. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular quem é a razão, ó, vamos descobrir quem é a razão seno de B por cosseno de B, né? Vamos fazer essa razão. Seno de B dividido por cosseno de B. Se eu pegar o seno de B, quem é o seno de B? O seno de B, se eu olhar aqui, ó, o seno de B é o cateto oposto, que é B sobre A, que é a hipotenusa. B sobre A. Quem é o cosseno de B? Então eu venho para cá, ó, B tá aqui, ó, B tá aqui. O cosseno de B vai ser o cateto adjacente a ele, que é C sobre A. Gente, se eu fizer esse quociente, eu posso cancelar esse A com esse A, aí vai ficar B sobre A, ó, B sobre C, aliás, ó, B sobre C. Então, o seno de B sobre o cosseno de B vai dar B sobre C. B sobre C. Mas o que é B sobre C, gente? O que é B sobre C?
é a tangente de B. É a tangente de B. Então, gente, vocês observem uma coisa. Quando eu dividir o seno de um ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo, eu vou ter o que? A tangente desse ângulo. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular quem é a tangente do ângulo C, a tangente do ângulo C vai ser quem? Vai ser o seno do ângulo C dividido pelo cosseno do ângulo C. Pode fazer isso que você vai chegar àquele valor que a gente viu lá no início, ó, tangente de C. Quem é o seno de C? O seno de C, vamos aqui, ó, C sobre A. Quem é o cosseno de C? B sobre A. Ó, cancela esse A com esse A, você vai chegar aqui que a tangente de C vai ser igual a C sobre B. Ó, o que você haveria encontrado aqui. Então surge aí essa relação. A tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Ok? Aí, ó, tá aqui. A tangente de um ângulo que eu acabei de dizer, num triângulo, é a razão entre quem? Entre o seno e o cosseno desse ângulo. Ó, tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Ok? Pronto, descobrimos aí uma razão importante, essa razão. Agora vamos para outra razão aqui. Nós já conhecemos o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, tá, gente? Agora, vamos sugerir aqui que a gente vai pegar essa expressão e vamos dividi-la toda por A ao quadrado. Vamos dividir essa expressão todinha por A ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, dividindo isso aqui por A ao quadrado. Quando eu dividir isso aqui por A ao quadrado, né? Ó, se eu dividir isso aqui por A ao quadrado, vai ficar isso, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, aqui, o que é que nós podemos escrever? Olha, gente, A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar quem? Vai dar 1, né? Vai dar 1. E essa expressão aqui, nós podemos escrevê-la da seguinte forma, né? Nós podemos, como eu tenho aqui B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Agora, olhem bem, o que é B sobre A, que nós já vimos lá na parte de atrás? O B sobre A é o seno de B. E o que é C sobre A? O C sobre A é o cosseno de B, né? Que esse A aqui para nós é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto, que a gente viu lá na questão, hipotenusa e cateto adjacente. E aí, gente, nós tiramos aqui uma seguinte conclusão. Se nós trocarmos isso aqui por seno de B, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de B, ó, seno ao quadrado de B, mais cosseno ao quadrado de B vai ser igual a 1. Surge essa relação aqui, que é importantíssima. Se eu pegar o quadrado do seno de um ângulo, mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo, quando eu somar os dois, essa soma dá unidade, né? É igual a 1. E aqui, para finalizar, ele diz ainda, né, ó. Além disso, a gente pode dizer que o seno de B vai ser igual ao cosseno de C e o seno de C é igual ao cosseno de B, porque eles são ângulos complementares, tá, gente? Quando eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? É essa teoria aí. E ainda também a gente trabalha com essas expressões. Essa foi aquela que eu mostrei anteriormente. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E essas duas relações são justamente referentes aos ângulos complementares. Se eu tenho um cosseno de θ, esse cosseno de θ vai ser igual ao seno do complementar de θ. Que o complementar de θ é quem? 90 menos θ. Já o seno de θ vai ser igual ao cosseno do complementar de θ, que é 90 graus menos θ.